Olá, meninas! Olá, olá, olá! Sejam bem-vindas! Então, gente, a transformação, a perda da barriga, ela é muito além do que só a questão estética. A barriga, ela interfere enormemente nos sintomas da menopausa. A barriga vai interferir na maneira que você se relaciona com o mundo, na maneira que você se relaciona com o seu corpo. Então, é muito mais profundo do que só a questão estética. Então, se você percebeu que sua barriga aumentou aqui na menopausa, mas não ligo pra estética, não tô nem aí, eu não ligo, vou pra praia assim mesmo, mostro minha barriga. Porque se você tá preocupada só com a sua saúde, não está preocupado com a estética, a barriga da menopausa, ela interfere drasticamente na sua saúde. Então, só contextualizando vocês. Quem não me conhece, eu sou a Bruna Neda, sou especialista nisso, em ajudar mulheres a recuperarem, diminuírem a barriga, recuperarem seus corpos e com isso eliminarem tudo de ruim que a menopausa traz. Então, hoje a gente vai falar sobre alguns erros quando a gente tenta perder a barriga. Vou começar com o primeiro erro, que é a questão da pressa. Gente, vamos entender uma coisa. A barriga da menopausa, ela vem com a menopausa. A gente percebe ela na menopausa, porque tem várias outras mudanças aí que acontecem. Neste período da menopausa, há uma diminuição de alguns hormônios específicos que vão fazer com que essa gordura seja direcionada para a barriga. Então, de fato, na menopausa, você percebeu que a sua barriga aumentou muito. Você percebeu que tem algo estranho, que meio que fugiu do controle. Só que por que a gente não adianta querer de um dia para o outro perder a barriga da menopausa? Porque ela vem existindo aí, ela vem se acumulando desde que você tem 30 e poucos anos. É que era pouco. Aos pouquinhos a gente vai ganhando essas células e a gente não percebe tanto. Mas na menopausa a barriga grita. Porque aos 30, 35 a gente ganha gordura na barriga. Só que a gente também ganha em outras partes do corpo. Então, o nosso rosto fica mais gordinho, e isso é legal, porque somem as rugas. Meu braço aumenta um pouco de tamanho, mas eu nem ligo, porque eu ainda tenho 30, 35. Meu bumbum aumenta, o que para algumas mulheres é legal, né? Que bom, agora eu nunca tive bumbum, agora eu tenho bumbum, que nada mais é do que gordura, né? E por cima do músculo. Muitas mulheres acabam ganhando no quadril. Vou ganhar uma gordurinha aqui e ali no quadril, não tem problema. Mas, quando chega na menopausa, esta gordura que a gente ganhava em várias partes do corpo, ela é direcionada para a barriga. E aí, por isso que grita, que você fala assim, gente, de um dia para o outro, parece que a minha barriga tá enorme. De um dia para o outro, aconteceu alguma coisa aí que eu me olhei no espelho e assustei. Só que, gente, de um dia para o outro, não é de um dia para o outro, né? Na verdade, essa gordura ela vem sendo acumulada e de um dia para o outro, essa mudança hormonal fez com que esse processo fosse um pouco mais acelerado. E aí você olhou para o seu corpo e provavelmente você pensou assim, nossa, agora não dá mais tempo. Nossa, como que eu vou fazer para sumir com essa barriga agora? Nossa, se eu não usar hormônio, minha barriga não vai sumir. Nossa, se eu não me matar na academia de fazer exercício, minha barriga não vai sumir. E não, gente. Existe sim uma metodologia que ajuda você a diminuir essa barriga, mas o primeiro grande erro das mulheres é o radicalismo. É você achar que porque sua barriga apareceu, surgiu aí de um dia para o outro, né, na sua percepção, que você vai conseguir tirá-la de um dia para o outro. Infelizmente, isso não acontece. E o que acontece com a maioria das mulheres que tentam ser radicais, que vão no radicalismo, que tentam, não, de um dia para o outro, nessa semana que vem eu já quero estar magra, semana que vem já quero sumir com a barriga. Que a frustração é maior. E aí, cada vez mais você acha que não tem jeito. Cada vez mais você se frustra nas tentativas de conseguir a perda da barriga. Mas é importante entender que o processo, gente, é a longo prazo.
que o processo é longo, perder, queimar toda essa gordura que tá aí, ela leva um tempo, mas em algum momento a gente tem que começar. Então, primeiro erro, radicalismo. Não adianta você achar que amanhã sumiu sua barriga. Beleza, gente? Então, assim, primeira coisa é o radicalismo. Não adianta a gente achar que de um dia para o outro vai sumir. Então, por que o radicalismo também na alimentação, gente, não dá certo? A gente tem um mecanismo de compensação no nosso corpo e vem desde o nosso cérebro. Então, quando o seu corpo percebe que você mudou o seu padrão alimentar, por exemplo, quando o seu corpo percebe que está faltando alguma coisa, a gente tem a liberação automática de hormônios que fazem a gente ter mais vontade de comer certas coisas. Então, a diminuição das calorias, a diminuição, né? A gente fala essa semana para tentar evitar o açúcar branco, a farinha branca e alimentos muito calóricos, é uma diminuição. Não adianta hoje você ter uma ingesta calórica de 2.000 calorias dando escapadas, café, almoço, janta e lanches. Então você escapa o dia inteiro da sua dieta. Não adianta amanhã você querer ter uma dieta de 500 calorias. Não adianta radicalismo. E por que que não adianta? Porque o nosso sistema nervoso central, sem a nossa vontade, libera algumas citocinas, né, substâncias, que vão dar um efeito rebote. Vão fazer com que você coma mais. Então, faça mudanças gradativas ao longo do tempo para você conseguir perder a sua barriga. É tirar aquilo que é excesso, que o seu corpo não vai sentir falta, tá, gente? Que é o quê? O açúcar branco. Substitui, põe um açúcar mascavo, tenta tirar, se você usava 2 colheres no café, tira uma, vai continuar doce. E evite a farinha branca, tira a farinha branca. E aí, por exemplo, substitua por uma farinha integral. Se você vai fazer algum doce aí na sua casa, algum bolo, põe farinha de aveia, põe outro tipo de farinha que não seja a farinha branca. Tudo bem? Então, gente, radicalismo. Não adianta, você vai se frustrar e existem mecanismos fisiológicos. Não sou eu que estou falando, sou eu que estou rogando praga, que você vai ter mais fome. Não, gente, pelo amor de Deus. Existem mecanismos fisiológicos que vão fazer com que você aumente o consumo se a sua privação for muito grande. Vou dar um exemplo para vocês. Eu fiz uma viagem em julho, algumas pessoas me acompanharam. E na viagem a gente não conseguia se alimentar tão bem, porque a gente muitas vezes estava em lugares isolados e a gente estava na Europa. E na Europa a alimentação não é tão proteica, não tem tanta verdura. Frutas até tem, mas nas nossas refeições, especificamente onde a gente estava, não tinha tantas vitaminas e nem proteínas. A gente acabou se alimentando muito de carboidratos. O que aconteceu quando eu voltei da viagem? Muita gente falou, nossa, emagreceu na viagem, mas também fazia muito exercício. Mas o que aconteceu depois que eu voltei da viagem? Esses hormônios começaram a trabalhar e eu voltei com uma fome, gente, alucinante. Eu falei isso com a minha nutricionista, falei assim, Andréia do céu, não sei o que acontece, eu tô comendo que nem louca. E aí foi o que a gente chegou junto a esse conceito, que eu tinha passado uma privação muito grande na viagem. E aí o meu organismo estava com essa necessidade de nutrientes. Então, muitas vezes, gente, essa fome descompensada tem a ver com a falta de nutrientes. Pensa o que tem nutrientes, tudo que é colorido. Fruta, verdura, legumes. Então, se você está com uma fome desesperada, com fruta, legumes, verdura. Açúcar branco não faz falta na sua dieta. Farinha branca não faz falta na sua dieta. Substitua, por exemplo, o pão de manhã, pus isso nos meus stories. Dica da Thaís Dias Nutri, que é a nossa parceira do Menopausa Fit. Coloquei no café, come ovo, que é proteína. Você não precisa do pão branco. Experimenta essa semana. Tudo bem, gente? Deu para entender?
Então, esse é um primeiro erro. Radicalismo em tudo. E na alimentação e achar que de um dia para o outro você vai conseguir resolver o problema da barriga. Segundo erro, que muitas mulheres se frustram, discordam do que eu falo, fogem de outros tipos de programa, é só exercício aeróbico emagrece. Então, vocês já se frustraram a vida inteira. E vocês vêm se frustrando na menopausa porque você acha que se você sair para caminhar 2 vezes na semana, gente, você vai conseguir perder essa gordura aí da barriga que você vem acumulando, como eu falei, desde os 35 anos. Gente, não vai. Hoje eu estava conversando com uma aluna. E a minha aluna falou assim: ai, Bruna, falei com a minha médica que minha barriga tá grande, eu preciso perder, minha insulina tá alta, minha glicemia tá alta, minha médica falou pra eu fazer aeróbico. Gente, se aeróbico emagrecesse, você não estaria aqui com a barriga aumentada. O que acontece? O aeróbico emagrece, perde a barriga, mas precisa de outros exercícios, você precisa complementar. Na menopausa, o maior problema, gente, é o metabolismo que tá lento. Você não aumenta o metabolismo fazendo caminhada 2 vezes na semana. Por que o médico te recomenda isso? Porque é o que ele tem ali. Ele vai falar assim: olha, eu acho que você deveria fazer o programa Menopausa Fit da Bruno Neto. Infelizmente, eu ainda não tenho esse nome para os médicos indicarem, né? Tipo, alguns médicos aqui da internet indicam. Mas a maioria dos médicos vai falar para você: vai fazer aeróbico. Porque é o mínimo que tem que ser feito. Mas você vai conseguir, de fato, perder a barriga na hora que você associar um programa. E aí já vem o outro erro também. A abdominal perde barriga? Gente, não é um exercício que vai fazer você perder a barriga. É um programa de exercícios que faz perder a barriga. Para perder a barriga, você tem que trabalhar a perna, acredite se quiser. Para perder a barriga, você precisa trabalhar os seus braços, suas costas, sua panturrilha. Você precisa trabalhar todos os músculos do seu corpo para perder a barriga. Então, não é o exercício aeróbico sozinho, não é. Pedalar, andar, dançar, fazer sequência de exercício aeróbico do Menopausa Fit ajuda. Tem que fazer aeróbico. Volta aqui no meu conteúdo da internet. Eu faço aeróbico quase todo santo dia. Aeróbico tem que fazer. Mas não é só o aeróbico que precisa ser feito. Principalmente, você precisa complementar com exercícios para a musculatura. Do braço, da perna, de interno de coxa, do bumbum, da batata da sua perna. E é isso que precisa. Então, primeiro mito, primeiro erro, não caia nessa cilada. Não ache que radicalismo funciona. Depois, não acredite, isso é uma ilusão, de que você fazendo só caminhada você vai conseguir perder barriga. E 3. Sem exercícios com peso, você não consegue perder a barriga da menopausa. E aí, na verdade, só os abdominais não fazem perder a barriga da menopausa. Gente, porque o abdominal, ele tá trabalhando o músculo. É igual eu tô falando aqui, eu tô mexendo os músculos do meu rosto, eu não tô queimando gordura do meu rosto. Se eu ficar mexendo meu dedo o dia inteiro, eu não perco gordura dali. Como eu faço para perder a gordura, gente? Eu preciso de programas de exercício. A academia resolve? Eu não sei que profissional vai te prescrever treino na academia. O que eu sei é que existe um programa de exercício específico para mulher que está na menopausa, que é o meu programa. Agora, o que vocês vão fazer no Pilates, o que vocês vão fazer na academia, eu não posso afirmar, gente. Então, eu estou falando de maneira geral os tipos de exercícios que precisam ser feitos. Se você chegar na academia e o professor te botar só na esteira, você está sabendo que só aquilo não vai funcionar para você perder a barriga.
Se você for numa academia que tem só aula de abdominal, você tá sabendo que aquela aula não vai fazer você perder sua barriga, só vai endurecer a sua barriga. Tudo bem? Gente, o que eu posso afirmar é que o que vocês precisam é um programa completo. Você precisa de um programa que tenha aeróbico, você precisa de um programa que tenha exercícios com peso. Mas você também precisa de exercícios de equilíbrio que estabilizem suas articulações, que organizem esse seu corpo, porque você tem dores. Você está na menopausa. Bem-vindo ao mundo da menopausa. Então, para você tratar essas dores, não fazer exercícios que vão piorar essas dores, você também precisa de exercícios de equilíbrio e estabilização, que é o que a gente chama na metodologia Menopausa Fit, e exercícios de alongamento. Tem muitas mulheres que se frustram, que se machucam na academia, que se frustram porque saem para caminhar e não conseguem resultado. E aí, por isso, o que eu posso afirmar é que o programa Menopausa Fit tem tudo isso que você precisa. Os profissionais que estão por aí, gente, nada contra. Dei aula em universidade por muitos anos. Dei aula na pós-graduação, até esse ano eu dou aula na pós-graduação, ainda tem mais uma aula na pós-graduação. E eu sei como é que são os profissionais que estão por aí. Infelizmente, eles não têm essa percepção, esse estudo sobre a mulher na menopausa. E aí, muitas vezes, os treinos que são passados para mulheres que estão na menopausa mais atrapalham do que, de fato, melhoram. Então, se você tem dor no joelho por conta de desgaste, aí, dor na coluna, dor no pé, que é muito comum na menopausa, se você tem dor no quadril, seja bem-vinda ao mundo da menopausa. Só que o que você precisa, principalmente se você não faz exercício, você tá com medo de fazer exercício, né? Você tem dor, como que você vai começar o exercício? O que você precisa exatamente são exercícios que vão te ajudar a melhorar aí toda a estrutura do seu corpo, para que de fato você consiga progredir nos exercícios. A Valdete, ainda tem hérnia de disco, Valdete. Então, assim, não tem coragem de fazer. Eu entendo você, Valdete. Você não tem coragem de ir numa academia. Você olha lá o menino e fala, eu tô na menopausa. Mas isso não muda nada do seu treino. Muda. Gente, eu estudei 20 anos da minha vida para fazer o método Menopausa Fit. Aquele professor que acha que o treino da mulher na menopausa é igual ao treino de outra mulher, ele tá completamente errado. Então, como é a estrutura? Pensa aí em você, comece a trazer para sua realidade, vamos dizer assim, para seus ansejos, comece a trazer essa ideia dessa mudança de estilo de vida. E essa mudança de estilo de vida envolvendo exercícios. Porque não tem milagre, gente. Se a gente ficar esperando passar a menopausa pra gente começar, você vai estar com 60 anos. Então, este é o momento. Começa a pensar nessa estrutura. E o que a gente faz? Para quem tem dores, para quem, como alguém que está falando que está sentindo dores nas juntas dos braços, quem falou do joelho, quem falou da hérnia de disco, o que a gente faz de exercício? Qual é a ideia? O que você deveria fazer de exercícios? Você tem que estruturar o seu corpo. Vamos eliminar essas dores. Vamos cuidar desses lugares que dói. Vamos fazer alongamento, vamos fazer fortalecimentos específicos para mulheres que estão na menopausa. A partir daí, o exercício tem que ser progressivo, gente. Tem. Se você faz o mesmo exercício a vida inteira, você não está tendo mais resultado que você poderia. Então, os exercícios, eles têm que ser progressivos. Depois que você aliviou suas dores, você começa a progredir com os exercícios. A gente intercala exercícios com peso dentro da sua própria casa, tá? Garrafa de amaciante, garrafa de água, é isso. Não fica achando que você vai ter que montar uma academia na sua casa, não. Exercícios com peso,
alternando com sequências de exercícios aeróbicos que a gente tem dentro do programa também. Então você não precisa sair e etc, tá? Se você não tem dores, se você já treina, se você já faz as caminhadas semanais, não tem dor, a gente começa progredindo com os exercícios aeróbicos versus os exercícios resistidos do programa. Putz, será que é pra mim esse programa? Ela nem tá na menopausa, o que ela tá falando aí? Será que eu vou dar conta de treinar sozinha em casa? Será que eu vou ter a determinação de fazer os exercícios em casa? Será que funciona de verdade? Será que é fraude? Será que no fundo ela não existe? Eu entendo que vocês têm todos esses questionamentos. E é exatamente por isso que a gente tem, né, a minissérie para você ir tirando essas suas dúvidas. Eu sou super disponível aqui no Instagram. Que dúvida você quiser, pode me chamar no direct. Eu acolho, respondo suas dúvidas. Exatamente para você ter essa confiança, se sentir segura que você vai fazer um programa de exercício que de fato vai te ajudar. Então, gente, é muito importante que na menopausa a gente assuma a responsabilidade dos nossos autocuidados. O que acontece ao longo da vida é que a gente posterga o autocuidado porque a gente está cuidando do outro. Então a gente cuida do marido, a gente cuida dos filhos, muitas de vocês já cuidam dos netos, aí a gente tem que cuidar dos nossos pais. Então a gente fica adiando, postergando o nosso autocuidado, porque isso é justificável uma vez que a gente está cuidando de outro. Então, eu tô cuidando da minha mãe, tô cuidando do meu pai, então eu não preciso cuidar de mim. Não é que eu não preciso, mas eu postergo, porque o cuidado com o outro ele acaba sendo mais importante. E uma coisa que a gente precisa entender, gente, é que se a gente não tá bem, a gente não dá conta de ajudar o outro. E aqui eu não tô falando só emocionalmente, não, eu tô falando da questão física. Porque o nosso corpo grita na menopausa. E assim, se você chegou agora, talvez você ache que essa live é puramente estética, que tudo aqui que a gente fala é puramente estético. Muito pelo contrário, a gente tem que ter físico para cuidar do outro, porque a menopausa leva embora aí um pouco do nosso vigor, dos nossos músculos, da nossa disposição. Então a gente precisa ter físico, como a Marlene está falando. Eu vou dar uma saidinha com a minha neta, quero ter físico para isso. Então essa é a ideia. Então a gente se apegar pra gente essa responsabilidade do autocuidado. E a barriga, gente, ela não é meramente a questão estética. Você ter vergonha, você não querer tirar roupa pro seu companheiro, pra sua companheira, você não querer pôr um biquíni na praia, você não ter roupa para ir nos eventos sociais. A questão não é só essa. A questão é que a barriga da menopausa, gente, aumenta suas taxas de açúcar do seu sangue, aumentam sua pressão arterial, aumenta o seu colesterol. A barriga da menopausa aumenta os sintomas da menopausa, como a insônia, calorão. Então, a barriga é o centro da grande maioria dos outros problemas da menopausa. Então, gente, tô vendo aí muitas perguntas. Muitas de vocês também, o Pilates vai resolver? Há quanto tempo você faz Pilates? Quanto diminuiu sua barriga? Não tô falando pra você largar o seu Pilates, continua. Mas pensa que eu estudei 20 anos para formatar essa metodologia. Pensei todos os detalhes para que você pudesse, no conforto da sua casa, melhorar aí o seu corpo, seus músculos e perder essa barriga. Então, assim, começa a pensar nisso, tá bom, gente? E uma coisa bem importante que me perguntaram é a questão dos músculos, tá? Os músculos, gente, muitas de vocês perceberam que mudou a musculatura. Tá mais flácido. A gente sente aqui, ó. O que é essa flacidez? A gente tem a diminuição de colágeno, estruturas da pele.
Mas muito da flacidez da menopausa está relacionado à perda dos músculos, porque o músculo preenche o espaço que está embaixo da sua pele. Não estamos falando só de estética. O músculo interfere grandemente no nosso metabolismo. O músculo interfere, gente, na nossa longevidade, acredite se quiser. Então, quando eu trabalho de maneira correta esses músculos, eu garanto que eu não diminuo a quantidade de músculos, eu garanto que eu aumente a estrutura desses músculos. Em qualquer idade, eu consigo aumentar a estrutura dos meus músculos, em qualquer idade. Mas quanto mais nova, melhor é a resposta. Então, se eu começo a fazer exercício aos 44, a minha resposta vai ser melhor do que 45, 46, 47, 48. Então, se você tem qualquer idade, comece agora, que amanhã já é mais difícil ganhar músculo. Deu para entender, gente? Isso eu tô falando porque eu percebo, eu estudo isso há anos e isso está nos livros científicos. Isso é científico, é ciência. A cada ano a gente tem uma maior dificuldade em aumentar a nossa massa muscular. Tem algo para tomar para ajudar os músculos, gente? Esse, ó, último erro. Não caia na cilada de suplementos. Como melhorar os nossos músculos, gente? Comendo proteínas. Você só vai tomar suplemento depois que a sua nutricionista detectou que você tem uma falha nutricional. Você pode tomar hormônio. Se você não treinar, seu músculo não cresce. Não cresce. Então, gente, antes de pensar no que eu posso tomar, o que eu posso comprar, vai no básico. Para músculos, aumente a quantidade de proteínas da sua alimentação. Alguém aí perguntando, vale tomar colágeno? Se você comer proteína suficiente, você não precisa de colágeno. Colágeno é proteína. Aonde tem proteína, gente? Carnes, ovos, peixes, aves, né? Todo tipo de carne. Existem as proteínas vegetais, né? Ervilha. Existe proteína no leite. Então, assim, dentro da sua alimentação, você precisa ter certeza que você consome proteína suficiente. Para isso, tem que ter proteína em todas as refeições. O café da manhã, você falou para tirar a farinha branca, o que eu como? Ovo. A não ser as veganas, né? As veganas muitas vezes precisam suplementar proteínas. Mas na hora do almoço, tira um pouco do carboidrato. Não precisa comer arroz e batata juntos. Come só arroz ou só a batata. E come um pedacinho a mais de carne. Se você come carne, tá, gente? E aqui a ideia é a gente não ficar falando de alimentação. É só um exemplo para vocês compreenderem. Então, assim, os suplementos, eles vão entrar se realmente está faltando aquilo no seu corpo. E claro que existem suplementos que podem te ajudar, mas a ideia, gente, é que dentro da nossa alimentação, ó, que nem a Gama Valéria. A Valéria, ela é vegana, então, provavelmente existem fontes de proteína vegetais que você come e precisa comer. Tudo bem? Então, sendo vegana, comendo as proteínas vegetais ou quem come proteína animal, precisa ter proteína em todas as refeições. Tudo bem? Inclusive nos lanchinhos. Não faça lanchinho só de carboidrato, gente. Então, tem que ter organização. E este é um erro muito grande. E talvez não seja erro, talvez seja um atalho que a gente queira pegar, que é a questão dos suplementos. Então, assim, procure, antes de gastar mais dinheiro com suplemento, com promessas milagrosas, a gente fala muito isso na minissérie, eu falo muito isso nos meus anúncios, nos meus vídeos. Não cai nessa cilada de achar que você tem que ficar comprando, pagando por coisas. Então, busque o básico do básico.
Falei do erro da pressa ao tentar perder a barriga da menopausa, do erro de acreditar que só os exercícios aeróbicos perdem a barriga da menopausa, do erro de acreditar que os abdominais fazem você perder a barriga da menopausa. Falei para vocês do erro da gente acreditar que os suplementos vão fazer algum milagre. Muitas de vocês, eu sei que estão desiludidas. Você tipo fala, ah, não, ela tá falando aí, mas eu duvido. Tá duvidando. Eu entendo. Isso é fruto de muita frustração, de muitas coisas que você já tentou. Ou muitas coisas que você pensou em fazer e não conseguiu nem tentar. Isso gera frustração. Então, assim, pensa naquilo que você realmente deseja, naquilo que realmente te incomoda, naquilo que realmente você quer melhorar. E aproveita a oportunidade. Super obrigada pela presença, gente. Não desistam de vocês, não desistam dos seus sonhos, não desista. A menopausa ela é difícil, mas tem sempre uma luz no fim do túnel. E eu tô aqui para ajudar vocês a chegarem aí nos grandes descobertas e transformações que vocês merecem. Então, muito obrigada pela presença. Contem comigo para o que vocês precisarem. Vamos juntas aí secar a barriga. Ótimo dia, gente. Beijo.